Oi, gente, vamos dar continuidade para a globalização. Apesar de estar ali globalização 2, mas é o terceiro vídeo de globalização que eu vou postar para vocês. E de novo, né, eu vou começar sendo chata, pedindo para vocês me darem um feedback se vocês estão assistindo o vídeo. Eu fico bem... A gente tem grupos no WhatsApp juntos, a gente tem o Google Classroom, então e-mail também. Aliás, vocês podem falar diretamente no grupo, no Google Classroom, as dúvidas de vocês, gente. E se vocês estão conseguindo compreender o assunto, lembre-se que é uma situação bem delicada e que a gente precisa fazer um esforço, né, para demonstrar interesse, porque as minhas aulas estão sendo pautadas, são pautadas no retorno de vocês. Então, se vocês não me dão retorno, é um pouco preocupante. Eu tô repetindo isso já faz algumas semanas, né, que eu tô postando os vídeos e não tô sentindo assim que vocês estão entendendo? Eu espero que estejam, né? Então, vamos começar aqui a terceira parte de globalização. E vamos lá, né? Não vamos perder tempo para o vídeo não ficar muito longo e eu conseguir finalizar esse conteúdo e partir para outros conteúdos. Olha só, para quem não lembra, né? A gente tem palavras-chave para definir globalização. Lembre-se, globalização é um fenômeno que ocorre no mundo atualmente. Vocês vivem a globalização, vivem tudo isso que está aqui nesse mapa mental que eu tentei fazer aqui no slide, né? É vivido atualmente, tá bem? Aceleração das trocas comerciais, circulação de mercadorias e pessoas, intensificação das trocas culturais, integração dos mercados e aumento dos fluxos de capitais, além do fluxo de informações. Tudo isso é vivido por vocês. Vocês conseguem fazer compras através da internet. Isso aqui que eu estou fazendo também é uma representação da globalização. A possibilidade que eu tenho de gravar vídeos para vocês, postar numa plataforma como o YouTube e vocês assistirem por meio da internet. Isso é algo assim que é tudo fruto, entendeu, da globalização. É algo totalmente inovador, que antes não tínhamos isso. E olha o mapa lá atrás, está tudo conectado. Então o mundo todo hoje em dia ele está conectado por essas trocas. E quem viabilizou todas essas trocas foi, como eu disse para vocês, os meios de comunicação e os meios de transporte, como eu disse na outra videoaula. Eu coloquei esse avisozinho aqui porque eu não deixei claro, mas eu vou deixar claro agora, tá? Para compreender melhor esse conteúdo é necessário conteúdo prévio lá do 8º ano, tá bem? Fases do capitalismo, sistemas econômicos capitalista e socialista. Porque a globalização ela é resultado da evolução do capitalismo, tá bem? Eu não vou aqui entrar, porque aí o vídeo vai ficar extremamente longo, mas ano passado a gente viu as 4 fases do capitalismo e foi as fases do capitalismo que permitiram que os meios de comunicação e os meios de transporte pudessem se desenvolver. E na década de 60 é um marco que é necessário vocês compreenderem sobre o início da globalização, tá bem? É na década de 60, após a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter a tecnologia tendo um boom, tendo uma evolução muito grande que faz com que os meios de transporte e os meios de comunicação fiquem muito mais rápido, tá bem? E aí, quando esses meios de comunicação, esses meios de transporte ficam extremamente mais rápidos, a gente vai ter uma troca muito mais acelerada, uma troca comercial de capitais, de pessoas, culturais, informações, tudo graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Eu acho que isso está bem claro para vocês, né, gente? Globalização, década de 60 se consolidou com o desenvolvimento dos meios de transporte e meios de comunicação, até porque a globalização tem como característica esse fluxo de mercadorias, de mercadorias, de capitais, de informações, de pessoas e cultura, graças a isso tudo.
Então, se não fosse essas duas coisinhas aí, meio de comunicação e meio de transporte, isso não seria possível. O mundo antes não era possível acontecer isso, tudo era muito lento, tudo muito devagar. Então, todo mundo vivia ali sua vidinha nos seus países, as trocas comerciais eram bem difíceis. Eu já falei isso aqui na outra aula, né, que o container foi criado na década de 60 porque ele tem a capacidade de levar uma grande quantidade, olha, década de 60, tem a capacidade de levar uma grande quantidade de mercadorias numa velocidade bem maior. Isso é graças ao desenvolvimento tecnológico, também já falei. Então, como eu disse para vocês, a revolução tecnológica, ela se torna ali o ponto de partida, foi onde tudo começou. Não onde tudo começou, porque tudo começou nas grandes navegações no século XVI. Mas na década de 60, no período de Guerra Fria, foi quando, para quem não lembra, a Guerra Fria a gente também já estudou, tá, gente? Guerra Fria foi a disputa entre dois países, né? Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Então, após 1945, essas duas superpotências, elas começam a disputar a hegemonia. Também já aprenderam o que é hegemonia, que é influenciar outros países e outros povos. Eles estavam disputando essa hegemonia mundial. E aí o mundo fica bipolar. E eles queriam demonstrar essa hegemonia, eles queriam provar essa hegemonia através principalmente de duas coisas: uma corrida armamentista, quem tinha a arma mais poderosa, que está sendo representado nesse primeiro quadrinho bem aqui, né? Olha, os dois países estão disputando poder bélico. E também corrida espacial, que é quando os dois países começam a disputar quem é que faz, quem é que consegue concluir uma inovação, entendeu? Melhor, quem consegue inventar o melhor foguete, quem é que consegue chegar no espaço primeiro. Só para vocês terem uma ideia, eles estavam disputando tanto que eles se obrigavam, entendeu? A pesquisar, a conseguir a melhor tecnologia para provar para o outro que era melhor, tá bem? Por exemplo, a primeira nave no espaço foi Sputnik, né, que foi russa, da União Soviética. Sputnik 2 foi quando levaram a Laika, que é a cachorrinha que morreu, né? A Laika, inclusive, gente, até falei essa curiosidade já, mas a Laika, ela é uma raça. Ela não é o nome da cachorra, é uma raça. E aí a gente também vai ter, depois que a União Soviética mandou o primeiro homem para o espaço, a gente só vai ter o fim dessa corrida espacial quando o primeiro homem chega à Lua, que é estadunidense. E aí não se sabe quem que venceu nessa disputa toda, porque a União Soviética também fez bastante coisa. Mas meio que quando o homem chega à Lua, quando os Estados Unidos chega na Lua e a bandeirinha na Lua, né? Meio que os Estados Unidos finaliza a União Soviética. Eu sou mais poderoso, eu sou mais hegemônico. Mas o fato é que essa revolução tecnológica toda fez com que muitas invenções ocorressem, como meios de comunicação, a fibra óptica, né? A gente vai ter aí um grande desenvolvimento, entendeu, da tecnologia graças à disputa entre esses dois países, tá bem? Até que atualmente a gente usufrui de todas essas conquistas do período da Guerra Fria, que esses dois países estavam ali provando para o outro quem era o mais capaz de fazer uma tecnologia melhor. Foi isso tudo, gente, naquele período da década de 60 até a década de 80, que fez a gente ter, na década de 90 e nos anos 2000, a gente pudesse usufruir de computadores, smartphones, celular, tablet, notebook. Foi graças àquele período que eu falei para vocês, esse período bem aqui. E a partir daqui a gente vai ter a globalização. Por isso que é importante vocês entenderem isso bem, que é o investimento em pesquisa, né? Que países, quanto mais eles investem em pesquisa, mais eles conseguem desenvolver uma tecnologia melhor. E a gente tem um paradoxo aqui no Brasil, né? Que nós somos um dos países que mais investe dinheiro na educação, mais do que muitos países desenvolvidos, inclusive. Porém, a gente não tem um retorno, né?
disso, que é uma problemática muito grande, é uma incoerência muito grande, mas é bem importante, viu, gente? A gente investir em pesquisa, investir em tecnologia, em jovens e pesquisadores para inventar, porque é isso que o mundo globalizado é hoje. É quem faz a melhor tecnologia, quem inventa a melhor tecnologia vai se tornar mais forte, entendeu? No mercado global. Por isso que eu coloquei esse mapa para vocês. E aí, como eu falei para vocês também já, as grandes corporações elas surgiram lá no final do século XIX, na segunda fase do capitalismo, na terceira fase do capitalismo, que foi o capitalismo financeiro, que foi o banco se unindo com a indústria, o que permitiu que as grandes corporações pudessem ir para outras partes do mundo, né? Porque com o banco, agora o dinheiro ele poderia ser utilizado em outras partes do mundo, ficou mais fácil as trocas de capitais graças ao banco, e o banco ele também exercia uma função de emprestar dinheiro para permitir que aquela indústria pudesse se expandir. Então, a união do banco com a indústria no final do século XIX foi de extrema importância para a indústria se descentralizar da Europa e para outras partes do mundo e assim surgir as grandes corporações. Vou beber uma água aqui. Então, gente, lembra do documentário que eu passei para vocês? A Corporação, The Corporation? Então não foi à toa, não. Era para vocês poderem entender. Claro, eu sei, gente, eu vi as dúvidas de vocês. Eu sei que nem todo mundo compreendeu 100% do documentário. E é normal, não se preocupem com isso. Porque o documentário tem muita informação. Mas eu acho que o básico, que para quem assistiu, deve ter sido assimilado. Que é entender que uma corporação, uma transnacional, ela não tem mais vínculo com a sua nacionalidade, com o seu país de origem. Uma empresa, uma corporação grande, ela vai estar e ela vai fazer aquilo que é melhor para ela, entenderam? Aquilo que é melhor para o lucro dela. Então, ela vai ficar num país onde ela vai ter mais lucratividade, onde ela vai pagar o menor salário, onde ela vai pagar por mercadorias, matéria-prima mais baratas. Então, mesmo ela tendo a sua sede e ela ser originada de um país desenvolvido, mas ela vai se fixar em um lugar onde ela vai pagar salários menores, aonde ela vai poder usufruir de um território mais barato, aonde ela vai poder ter um estado que vai flexibilizar mais as leis ambientais, ou seja, não está nem aí pro ambiente e dane-se as leis, pode destruir que está tudo certo. Olha o exemplo da Apple. A Apple ela tem sua sede no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Mas, se vocês observarem, que para quem tem iPhone, né? Vocês vão observar que os iPhones eles são produzidos aqui no Brasil. Isso não significa, gente, que o Brasil fica com lucro. O lucro ele vai para a sede. Ele volta bem aqui, ó, para o país de origem, porque aqui está a sede. Ai, Jesus. Pronto. Como eu estava dizendo, a sede da empresa ela é lá nos Estados Unidos, então é ali que a maior parte das decisões ocorrem. O que a fábrica que está aqui no Brasil, a fábrica que vai, eles estão aqui só para aproveitar a mão de obra barata, os brasileiros que têm um salário mínimo muito menor, aproveitar que o Brasil flexibiliza melhor as leis ambientais, ou seja, vai ter menos regras para essa indústria, vai ser menos rígido, porque lá nos países desenvolvidos eles são extremamente rígidos com as leis ambientais, porque eles já destruíram praticamente todas as florestas deles, então eles têm que ter leis um pouco mais rígidas para tentar proteger o que resta, né? E também, se vocês observarem bem, por que a Apple não coloca a sua fábrica nos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos eles iam gastar muito mais pagando salários para os estadunidenses do que pagando salário para os brasileiros, que o salário é muito mais baixo, entenderam? Então vai ser muito mais lucrativo para a Apple colocar sua fábrica aqui. Então esse tipo de
situação é como vocês viram no documentário, acontece com a maioria das grandes corporações, grandes transnacionais. Eles vão colocar suas fábricas onde eles podem poluir, onde eles podem usufruir de mão de obra barata, onde eles vão lucrar mais. Eu espero que vocês tenham entendido. Outra característica das transnacionais, que como eu disse para vocês, surgiram no final do século XIX, mas se consolidaram na década de 60, porque os meios de comunicação e os meios de transporte vão permitir que as grandes corporações elas se espalhem mais rápido, entendeu? Na globalização da década de 60. Então, as transnacionais, as grandes corporações, elas já existiam, mas foi na década de 60 que elas conseguiram ter meios, que é meios de transporte, meios de comunicação, para poder se expandir cada vez mais pelo mundo. Então, elas dominam. Outra característica das transnacionais é o monopólio. O que é o monopólio? Gente, uma grande corporação, ela é praticamente dona de quase todo o mercado que ela atua, entendeu? Olha a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem ali... Ela é dona de outras marcas menores, ela vai comprando as outras marcas menores, isso é totalmente contrário à característica do capitalismo. Para quem não lembra do ano passado, uma característica do capitalismo é a concorrência. Isso daqui é errado, entendeu? Porque de acordo com o capitalismo, a concorrência deve existir, mas quando uma empresa compra outras empresas menores, acaba com concorrência, ela acaba lucrando sozinha. Esse que é o grande problema das grandes corporações. Elas engolem, entendeu? As empresas menores. Então, tipo, uma lojinha, sei lá, de família, tem como concorrer com uma C&A, que é uma grande empresa? A C&A domina, entendeu? Porque ela pega um mercado muito maior, ela é muito mais lucrativa. Então, não tem muita concorrência entre uma empresa pequena e a C&A. Mas observem que essas empresas, poucas empresas dominam quase todo o mercado. Aí tem empresas de higiene pessoal, tem empresa de comida, de bebida, enfim. Vocês podem observar que pouquíssimas empresas dominam praticamente todo o mercado. Olha, a Nestlé domina quase todas uma boa parte aí do mercado de alimentos, entendeu? A Coca-Cola é uma boa parte aí de bebidas e assim por diante. Então, praticamente, tudo que a gente compra no supermercado está indo para pouquíssimas empresas, poucas corporações, elas estão lucrando, e aí elas ficam tão ricas, tão poderosas, que elas praticamente, elas mandam em tudo, entendeu? Elas ficam mais poderosas do que muitos países. Então, esse que é o grande problema, essas corporações aí, elas ficam tão poderosas que elas começam a influenciar e ser mais influentes, inclusive, do que governos, do que estados, do que um país. Porque elas meio que vão determinar tudo, porque se elas param de investir em um determinado país, quebra o país, porque elas são muito poderosas, elas geram muito emprego, elas têm muita riqueza. Entenderam? Olha como é a problemática. Essas corporações, elas se tornaram, maiores do que países. E aí, se vocês observarem, a maior parte das empresas, elas estão em países desenvolvidos. E na China, que é um país que está em crescimento econômico muito grande. Gente, eu tô com a sensação de que eu tô me repetindo. Era pra ter assistido outro vídeo e ver o que eu já falei. Me desculpem, foram 20 minutos aí. Meu pai, eu acho que eu repeti tudo. Mas, enfim, pulem se vocês acham que não já aprenderam essa parte inicial que eu falei aí. Deixa eu tomar mais uma água, porque... Então, outra coisa importante que eu quero que vocês reflitam é sobre o trabalho no mundo global. Basicamente, por conta da globalização, a gente vai ter aí uma mudança no mundo do trabalho, porque cada vez mais a gente exige uma mão de obra especializada. Como tem muita tecnologia, cada vez mais a gente tem uma indústria tecnológica, a gente precisa de mão de obra especializada, que saiba mexer com as máquinas, porque a gente está vendo que está acontecendo uma robotização da indústria. Então, a gente precisa de profissionais que se adaptem a isso, entenderam? Então, cada vez mais a gente percebe que no mundo atualmente, a gente precisa de profissionais que eles tenham um conhecimento específico sobre determinada área para conseguir ocupar esses postos de trabalho.
Eu coloquei essa reflexão, eu acredito que no ano passado, então eu não vou nem ler muito, tá bem? Vamos logo partir para essa parte que eu acho que era para ter começado bem aqui, mas tudo bem. Utilizem o que eu falei anteriormente como revisão. Globalização cultural. A globalização, ela influencia não só o comércio, mas ela influencia também a cultura e o consumo, tá bem? Tudo que a gente consome de cultura, música, filme, roupa, série, tudo que vocês podem imaginar, gente, ele não é algo à toa. A gente é o tempo todo induzido a consumir essas coisas, alimento, bebida. Nós o tempo todo somos bombardeados com propagandas, no YouTube, na televisão, no rádio, em tudo, gente. No Instagram, nas redes sociais. A gente é induzido a consumir determinados produtos, porque a globalização, ela induz a gente a consumir, principalmente os produtos das grandes corporações que eu falei ainda agora para vocês, aquelas que dominam todo o mercado. Elas têm mais condições de fazer, de pagar a mídia para poder influenciar a massa, que somos nós, a consumir esses produtos. Então, a globalização cultural, ela é viabilizada pelos meios de comunicação, tá bem? O que é globalização cultural? É o nome dado ao processo de intensificação das trocas culturais entre povos de diferentes partes do mundo, sendo esse processo marcado pelo predomínio de alguns valores sobre outros, porque basicamente a gente vai ter os valores que as grandes corporações que querem lucrar, eles vão determinar certos valores para priorizar o que a gente vai consumir. Então, os meios de comunicação cada vez mais vão determinar esses valores que vão ser as trocas culturais entre os lugares, tá bem? Eu vou explicar melhor isso aqui. Olha o exemplo, que eu peguei. O K-pop. A globalização cultural, ela é tão forte que esse grupo, esse estilo, na verdade, estilo musical e até transcende a música, estilo de tudo, de roupas, de modo de agir. Eu sei porque eu tive alunos já que gostam muito de K-pop, então eu sei que muda muito. Eles não percebem, mas muda não só o que tu tá escutando, mas a moda, o modo de agir, o que tu tá consumindo. Esse grupo lá da Coreia do Sul, ele conseguiu atingir pessoas em várias partes do mundo graças aos meios de comunicação, e é uma indústria, gente, é uma indústria cultural que tá lucrando muito. É uma indústria da música, da moda, enfim, de marcas que aproveitam, entendeu, o K-pop para poder lucrar. Isso é a coisa mais comum do mundo. E não só no K-pop, como em outros estilos musicais. Ou eu vou aqui dar um exemplo do que eu consumo, que é, por exemplo, HQ, cultura japonesa também é utilizado para, mais em menor grau, mas é utilizado para a gente poder consumir determinado produto e gastar dinheiro com aquilo, e acaba alimentando uma indústria cultural que se é viabilizada pela globalização. E é isso que eu queria chegar, que alguns valores vão ser mais fortes que outros. Porque é o seguinte, gente, eu coloquei padronização da cultura. Eu peguei a imagem dessas meninas, que eu não sei exatamente quem é. Eu sei que é a Jade Picon, mas o resto eu não sei quem é. E a Luana Carolina. Porque elas são muito parecidas. A gente cada vez mais está sendo padronizado a consumir as mesmas coisas e a agir da mesma forma, a ouvir a mesma coisa, a vestir a mesma coisa. Porque, pensem comigo, é muito mais fácil para as indústrias se todo mundo estiver consumindo a mesma coisa. Porque imagine se a Coca-Cola tivesse que fazer uma bebida, um refrigerante para cada país. Um refrigerante para os Estados Unidos, um refrigerante para o Brasil, um refrigerante para a China. Não, é melhor que todo mundo coma e consuma a mesma coisa. Porque a indústria, ela vai gastar menos para produzir um produto. Vai ser o único produto para todo mundo, porque todo mundo está padronizado com a mesma cultura. Entenderam? A gente não vai ter aqui uma variedade de produtos para se adequar à realidade cultural de cada localidade. A indústria, as grandes corporações, elas querem padronizar a cultura, porque assim vai ser mais fácil de produzir produtos que vão atender todo mundo de uma vez.
Então aqui, ó, essas meninas todas, elas não se diferenciam mais umas das outras. E ninguém escapa disso não, gente. Todo mundo tá nisso. Vocês com certeza fazem parte de um grupo que consome as mesmas coisas e a indústria ela vai ter menos trabalho porque ela não precisa fazer coisas diferentes para todo mundo. É tudo igual para todo mundo. Esse aqui é um mapinha basicamente de relações de economia com tecnologia, as áreas que estão mais avermelhadas, nós vamos ter um poder econômico maior e, por sua vez, uma globalização mais forte, tá? Grandes empresas e corporações produzem e disseminam hábitos e valores de consumo, como eu disse para vocês, padrões de modos de vida em todas as regiões do mundo. Eles querem criar esses hábitos e valores padronizados, porque é muito mais fácil produzir nesse ambiente, entenderam? Então nós vamos ter novos meios de comunicação que surgiram no século XX, início do século XXI, que ampliam as possibilidades e a velocidade com que as mensagens, imagens e informações são transmitidas, e aí a gente vai ter uma maior interação entre as pessoas de várias partes do mundo. E a mídia. A mídia ela é uma ferramenta super importante para aquilo que eu falei para vocês, a globalização e para as grandes corporações poderem induzirem a gente a consumir esses padrões que eu falei para vocês. A mídia é um conjunto de meios de comunicação utilizado para informar, transmitir conhecimento e permitir trocas de ideia. Então é através da mídia que aquilo tudo que eu disse para vocês ocorre, tá bem? É através da mídia que nós somos bombardeados por informações, por propagandas, que vai acabar nos padronizando. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a mídia ela é financiada por publicidade, que vem, a maior parte do dinheiro que sustenta a mídia vem das grandes corporações. Então, as grandes corporações pagam a mídia e sustentam, são donas da mídia. Então, o que a gente assiste, o que a gente consome é manipulado pelas grandes corporações. Então, tudo aquilo que a gente é induzido a assistir, a consumir, vem dessa indústria cultural que é associada com as grandes corporações. Eu coloquei aí para vocês, né, mapa de desigualdade na inclusão digital, que apesar do mundo estar globalizado e todo mundo está tendo essa troca de ideias, de informações que está se tornando cada vez mais padronizada, mas dentro do território brasileiro a gente vê aí uma desigualdade muito grande ainda de acesso à internet, a celular, o que é super importante a gente analisar, porque no mundo globalizado, como eu já falei para vocês, vai ficar para trás quem não estiver totalmente com acesso a isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a internet do Brasil é uma internet que é muito mais lenta do que a internet de outros países desenvolvidos do mundo. A internet dos países desenvolvidos é muito mais rápida do que a internet no Brasil. Então a gente já tem atraso em relação a isso, tá bem? E dentro do território brasileiro a gente vai ter mais atraso ainda. A gente vai ver que alguns estados, foca no Maranhão e no Piauí, estados que vão estar aí muito atrás, por exemplo, no acesso ao telefone móvel ou então conectados à internet. Então, esses estados, eles estão, entendeu? Eles estão atrás na globalização. E sociedade do consumo, como eu disse para vocês, né? Nós estamos consumindo cada vez mais, nós somos muito mais bombardeados pela mídia com publicidade, que essa publicidade ela é paga pelas grandes corporações. Então a gente é o tempo todo bombardeado, que vai ocasionar isso que eu já falei para vocês. Olha ali aquele primeiro GIF, essa primeira charge. A gente vê aqui, ó, a globalização, e ela vai fazer o quê? Ela vai padronizar, tá bem? Ela vai padronizar as pessoas. Como eu disse para vocês, isso aqui é o que mais caracteriza a globalização cultural, essa padronização. Podem perceber que cada vez mais a gente está deixando a nossa cultura local para consumir uma cultura global, roupas, mídia, música, filme, cinema. A gente nem valoriza a indústria de cinema brasileira. Eu sei que tem seus problemas de tecnologia, mas entre um filme brasileiro e um filme, por exemplo, estrangeiro, a gente sempre dá mais valor para um filme estrangeiro do que para um filme brasileiro, porque a gente tem uma tendência a ignorar, a não levar muito
crédito para uma cultura local, uma cultura nacional. Olha a outra charge que eu coloquei para vocês. Ó, poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Gente, esse texto em si representa muito bem a maior parte das pessoas no mundo globalizado, como eles estão totalmente alienados, entenderam? Em relação à globalização. Eu não estou dizendo que você tem que parar de consumir, eu consumo muito, mas nós devemos ser críticos, né? Eu pelo menos consumo, mas eu tenho consciência. E a gente tem que ter criticidade de que tudo que a gente está consumindo é na verdade uma manipulação que está ocorrendo. Então, quanto mais vocês forem conscientes disso, melhor. Porque vocês vão ser menos induzidos a consumir coisas totalmente desnecessárias, entenderam? Pensem, por exemplo, tá bombando muito TikTok, né? Pensem que existem alguns aplicativos e algumas coisas que vocês são induzidos a consumir e vocês acabam deixando coisas mais importantes de lado, que seria muito mais interessante para o crescimento pessoal de vocês, como estudo. Então, eu me deixo levar, assim, pela globalização. Eu adoro comprar minhas coisas, meus livros. Porém, eu nunca deixaria que essa mídia e que esse consumo pudesse dominar a ponto de eu deixar minhas obrigações de lado. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, tá, gente? Porque na próxima videoaula nós vamos finalizar esse assunto de globalização. Enfim, eu sei que eu me repeti muito. Deixa eu aparecer aqui. Eu me repeti muito, porque no meio do negócio que eu percebi que eu acho que eu já tinha falado na outra videoaula um monte de coisa. Mas é bom para revisar, é um assunto muito importante. Me deem um feedback, de novo eu peço para vocês. E me desculpem ter me repetido muito. Desculpa também eu gravo várias videoaulas para várias turmas, né? Então, vocês foram o último, porque vocês são nono ano, eu comecei pelo sexto ano. Mas a próxima videoaula eu vou começar por vocês, para eu estar mais focada. Eu acho que é por isso que eu acabei me repetindo muito. Bem, eu vou terminar para não ficar muito longo. Beijos, espero que vocês tenham gostado.